Oi, pessoal. A gente começa hoje mais um debate em torno dos filmes do Olhar de Cinema desse ano. Dessa vez sobre o filme Quem Tem Medo de Ideologia, Who's Afraid of Ideology, da diretora Marwa Arsanius. Infelizmente, não foi possível gravar uma entrevista com a diretora, então eu, Carla e Camila, que somos duas das curadoras do festival desse ano, vamos fazer uma apresentação e uma conversa breve em torno do filme para apresentar alguns pontos importantes. A Marwa, ela é uma artista visual e cineasta e também pesquisadora, nascida nos Estados Unidos em 78 e residente de Beirute, no Líbano, e que também tem um trânsito por várias outras cidades e capitais diversas, né? Ela tem uma trajetória que ela também passou por um estudo de teatro e artes visuais, e também pelo design gráfico, e parte do trabalho que ela criou em Beirute também foi pela forma de coletivos artísticos, né, numa criação colaborativa. E nos últimos anos vem focado, assim, trabalhado mais diretamente com obras mais assinadas individualmente e que perpassam algumas pesquisas que lhe são caras, né? O trabalho da Marwa, ele atravessa diferentes plataformas, suportes, tecnologias, procedimentos, criando obras que estão sempre questionando assim, esse mundo contemporâneo e suas ambivalências e relações de poder e contradições que são tornadas visíveis, palpáveis mesmo, num olhar e numa investigação sobre paisagens e sobre os sujeitos que habitam e se relacionam com essas paisagens diversas. Então, acaba sendo recorrente no trabalho dela, em diferentes trabalhos, alguns temas né, que retornam, sobretudo relações de gênero, né, investigação em torno disso, e também um olhar cuidadoso para o trabalho e para processos de urbanismo, de urbanização e industrialização em sociedades árabes, sobretudo meados para o final do século XX, né, mostrando esse choque de utopias e injustiças e processo de gentrificação diverso. E mais recentemente, que eu acho que é onde esse filme que está sendo exibido aqui se encaixa, que Camila vai falar um pouco mais, tem uma pesquisa em andamento que está, enfim, às voltas, lidando com modos de resistência e de existência em cenários muito adversos nesse mundo contemporâneo e essas forças de globalização que acabam por ser muito destrutivas. E todos esses, né, trabalhos que passam pelo vídeo, pelas artes visuais, exibição em galeria, e também, né, em espaços propriamente de exibição cinematográfica, todos esses trabalhos eles trazem para o centro dessas obras posicionamentos incontornavelmente, indiscutivelmente políticos, que passam, né, pela existência dela enquanto artista e nas suas proposições formais e escolhas estéticas, né, que alimentam esses trabalhos. Eu vou passar um pouco para a Camila para falar do filme especificamente e do que isso traz. É bem importante mesmo a gente destacar esse aspecto da trajetória da Marwa como uma artista, diretora, que é também uma pesquisadora e alguém que se volta não só para múltiplas plataformas e procedimentos e linguagens artísticas, mas também numa perspectiva bastante interdisciplinar, porque esse filme mesmo que a gente está exibindo, né, o Quem Tem Medo de Ideologia, na verdade faz parte de uma pesquisa, de um processo de pesquisa, né, algo que em andamento mais amplo. Na verdade é um projeto que começa em 2017, por conta de uma pesquisa artística, mas também acadêmica, que é um doutorado que a Marwa está cursando em Viena. E o objeto de discussão, né, o objeto de pesquisa dela é o ecofeminismo, de certa maneira tentando perseguir a pergunta de o que é o ecofeminismo hoje, tentando mirar não nas discussões e nas práticas que se dão nas classes médias urbanas, mas nas iniciativas que se estabelecem em territórios de confronto e de precariedade. Esses territórios que, de alguma maneira, tornam urgente, né, tornam necessárias as criações de modos de vida outros por questões de sobrevivência mesmo. Por isso, no Quem Tem Medo de Ideologia, o filme que a gente está exibindo, na verdade, ele é composto por duas partes.
mais recentemente, na verdade, bem recentemente, foi lançada, né, exibida uma terceira parte na Bienal de Berlim, e em que a Marvel tenta articular essa espécie de resposta, segundo ela mesma, a um feminismo no que se pretende não ideológico ou pós-ideológico, que tem suas fundações em uma perspectiva liberal, que de alguma maneira, ou na qual paira um certo apaziguamento, ainda que ilusório, no que diz respeito às disputas ligadas às desigualdades entre homens e mulheres, especialmente nos termos econômicos. A Marwa, em algumas entrevistas, em algumas falas, diz que sente isso, né? Que para algumas alas, tanto das teorias quanto dos movimentos feministas, parece que a partir ali dos anos 1990, com a ascensão de algumas mulheres a espaços de poder, por assim dizer, na carreira profissional, na carreira mesmo macro-política, né? Parece que algumas das disputas e alguns dos conflitos foram deixados de lado ou jogados de escanteio, e que ela vê que nas populações rurais ou nas populações de zonas de confronto e de guerra, não se pode abrir mão ou se negar um posicionamento ideológico ao modo como esses feminismos de classe média e urbanos parecem ter feito. Então, esse trabalho é uma espécie, né, de investigação sobre paradigmas ideológicos, especialmente em termos ecológicos, atravessados pelas questões de gênero, que se estabelecem e que são aplicados nessas zonas de violência, de confronto, de precariedade. Só para situar um pouco de quais são essas zonas, então, o Quem Tem Medo de Ideologia, parte 1 e parte 2, vai investigar 3 iniciativas ligadas ao ecofeminismo e à autogestão. E são elas, uma que se dá no Kurdistão iraquiano, ali na fronteira com a Turquia, um lugar onde a diretora viveu por um tempo com o movimento autônomo de mulheres curdas. No norte da Síria, em uma vila autossuficiente e autogerida, construída por e para mulheres, e no Líbano, na região do Vale do Beca, quase na fronteira com a Síria, em uma cooperativa de pessoas que estão em situação de refúgio, né? A maioria de origem síria mesmo. Essa terceira parte que eu mencionei, que é um trabalho mais recente, né, lançado esse ano, se dá na América do Sul, inclusive, chamado Microresistências. É uma terceira parte que funciona como uma espécie de curta-metragem, mas é sempre difícil situar, né, e localizar, inclusive, qual que é o formato do trabalho dela, já que mesmo essas partes e essas duas partes que compõem esse filme que está sendo exibido como longa-metragem, ao longo do processo de realização, ela vai exibindo de diferentes maneiras, né? Então, é um trabalho em processo, não só no que diz respeito a essa sequência de uma certa continuidade temática ou numa continuidade de investigação de procedimentos, mas também um trabalho em processo naquilo que diz respeito a como cada obra, de alguma maneira, à medida em que vai sendo exibida e retransformada a partir, né, ao longo do tempo e dessas diferentes exibições, também é como se não chegasse exatamente num formato final, encerrado, porque pode ser reexibido de novas maneiras. Então, só falando dessa terceira parte como um curta-metragem ou como uma instalação, chamando de curta-metragem porque ele tem 31 minutos, mas o nome dele é Microresistências, foi rodado na região de Tolima, no sul da Colômbia, e que traz questões ligadas à continuidade da cultura indígena e à luta pela terra, no modo como elas se articulam à proteção de sementes e autonomia na produção agrícola desempenhada por mulheres. Enfim, só comentar um pouco a partir do que você falou, né, a gente trouxe essas informações que são fundamentais aí para entender um pouco os caminhos da trajetória dela e também, né, por onde passam esses trabalhos, e esse trabalho especificamente que está sendo exibido aqui, inclusive, né, o fato da gente trazer aqui as informações de um novo trabalho, uma nova parte que, né, não integra exatamente aquilo que vocês vão assistir aqui no site do Olhar, quer dizer justamente do que Camila estava falando também, né, dessa obra em processo, desse trabalho em processo que não se encerra com cada trabalho exatamente, mas que é uma pesquisa
efetiva, né, em andamento, que vai se reinventando e se reconfigurando, enfim. Só de chamar atenção um pouco para o título, assim, né, como ela lança essa provocação, que parece uma pergunta retórica, ela não está exatamente falando com alguém, com, né, um destinatário específico, mas na verdade ela está nos atravessando totalmente, né? Quem tem medo de ideologia? Primeiro, questionando o que se entende por ideologia em cada contexto diferente, né? E como essa ideia de o que é ideologia, como ela funciona e alimenta as ações né, dos sujeitos e das sujeitos, pode ser reconfigurada, torcida, né, ressignificada e alimentar outros modos de agir no mundo. E só destacar também, antes de te passar e a gente se encaminhar aí para finalizar, como esse filme especificamente, aí não na América do Sul, mas aí, né, na região ali do Oriente Médio, ele a partir dessas vidas tão, né, individuais, singulares, e suas maneiras de lidar com o que a gente entende por mundo natural, por natureza, né, pela terra, com suas maneiras muito singulares de lida, de relação, de respeito, de aprendizado com a terra e com os seres não humanos, o tanto que nos coloca a questionar sobre esses outros modos, né, destrutivos que estão no fora de campo do filme, né? Não é exatamente aquilo que a gente vê, mas é o destrutivo pela industrialização, o destrutivo pela guerra, enfim, né? Essas forças de destruição e como o filme vai trazendo essas potências mesmo de vida a partir desses gestos e desses objetos e, enfim, elementos naturais tão concretos mesmo, né? Tão específicos. Ideias. Nessa esteira mesmo, algo que eu acho legal de destacar, assim, é que nessas perspectivas ecofeministas que ela está explorando, e vou chamar de perspectivas mesmo, porque como Carla acabou de mencionar, nesses diferentes lugares, com esses diferentes sujeitos, essa perspectiva ela não é única, né? Ela não é total, mas o que vigora essa preocupação com relação às outras espécies que não humanas, com o ambiente, mas é interessante que há um deslocamento, que é esse entendimento da natureza, com N maiúsculo, não por uma via paternalista, né? É esse entendimento quase não, efetivamente como essas outras espécies, esses outros elementos, como agentes históricos, inclusive. E o que eu acho interessante é como, de alguma maneira, isso que ela está tensionando em termos, a partir de com as pessoas com que ela dialoga, né, e com essa investigação ideológica, digamos assim, que remete não só a esse feminismo do século XX que ela vai evocar ali, né, como um feminismo liberal, e para o qual a separação entre natureza e cultura era realmente um ponto de crise, mas também é toda uma perspectiva, uma epistemologia mesmo, que emerge especialmente no século XIX, se adensa no século XX, que tem a ver com esses binários e com essa separação não só entre a humanidade, e aqui cabe até falar entre o homem, né, e seu ambiente, a natureza, quanto outros desses binários ligados ao que é o sujeito e o que é a realidade, quais são as relações entre sujeito e objeto. E aí eu queria destacar que o cinema, de certa maneira, também ele emerge desse mesmo contexto, né, epistemológico ocidental e principalmente europeu, e no qual vigora, pelo menos durante muito tempo, uma ideia de ser uma tecnologia ou uma linguagem capaz de promover um acesso transparente ou neutro à realidade. E aí eu acho muito legal a gente sublinhar como, a partir de procedimentos bastante econômicos, até mesmo simples, no melhor dos sentidos, a mágoa vai fazer um uso dessa linguagem que tensiona e borra justamente isso, que traz a opacidade e mostra o próprio cinema como uma ferramenta necessariamente atravessado, por isso que ela está chamando de ideologias também, né? Uhum. E totalmente se implicando em filme, né? Ela aparece em cena, ela é o próprio corpo dela que está ali também.
nessas relações, nesses embates e tensões, tanto com as pessoas que ela encontra, quanto com esses procedimentos mesmo, propriamente, do aparato, digamos, carregados de ideologia total. Ela tá lá, né? Enfim, o filme começa com a presença dela. Com as sombras, né, da câmera, do microfone, com o som da tradução, né, da gente ouvindo tanto na língua em que o discurso está sendo falado, mas também ele sendo traduzido, sem tentar fingir que tudo isso não está sendo mediado, assim, né, ou que não há um recorte, ou que não há... Então, é um filme... E, infelizmente, né, que um filme que nos chega e está em exibição agora no Brasil, nesse momento, é uma coincidência infeliz, assim, né? Pensar que a gente está enfrentando esse período tão dramático em que se faz realmente urgente, inevitável a gente olhar para essas questões que dizem respeito ao meio ambiente, por assim dizer. Estou me referindo às queimadas, né, tanto no Pantanal quanto na Chapada, na Amazônia e tudo mais. E o filme nos provoca e nos convoca a, quem sabe, arriscar olhar para essas relações entre humanidade e outras espécies e outros elementos mesmo, outras vidas ou existências com as quais a gente divide a nossa própria existência por uma outra perspectiva, assim. E desnaturalizando, né, pressupostos, assim, ao desnaturalizar os procedimentos cinematográficos, né, de linguagem, ela também está desnaturalizando uma série de pressupostos que estão fazendo justamente isso que você fala, né, enfim, pressupostos que tomam essa ordem vigente como natural e imutável, né. É isso, terminei meus comentários. Não sei se Camila quiser falar mais alguma coisa, a gente pode encerrar. Não, eu quero só convidar todas, todos, todes a conferirem o filme no Olhar de Cinema e acompanharem essa investigação e essa pesquisa da artista mesmo, porque acho que ela nos diz muito, assim. E não à toa, eu vi que ela já tem trabalhos também com mulheres mexicanas e agora pensando nesse trabalho realizado na Colômbia, assim, há inclusive nesse momento então uma aproximação geográfica, por assim dizer, né, pensando na Colômbia como um país vizinho ao nosso e ela se voltando a essas questões indígenas também. Então, também estou bastante feliz de ter podido conhecer o trabalho dela a partir do próprio processo de curadoria do Olhar de Cinema. Espero que todo mundo assista e curta. Gente, assistam ao filme, não percam. Obrigada.